Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje a gente vai conversar novamente sobre cinema, vamos falar novamente sobre o Festival Varilux, né, de cinema francês, né, que tá bombando, tá passando só filmes bem bacanas, tá? E hoje eu quero trazer um filme, né, bem infantil, bem comédia infantil mesmo, tá? Chamado Meu Novo Brinquedo, tá? Que tem aquele ator francês consagrado, né, o Daniel, eu não consigo falar o nome desse cara, é Daniel Auteuil, negócio assim, tá? E o que que acontece? Esse filme, tá, gente, ele é um remake, tá? De um filme que o Richard Pryor fez em 1982 chamado O Brinquedo, tá certo? A temática é praticamente a mesma, né? Lembrando que eu vou ter que dar 1000 spoilers aqui, né? Você tem um camarada que tá desempregado, um cara que tá passando por dificuldades financeiras, ele tem uma mulher grávida. No caso, ele é do filme francês, ele é um personagem chamado Samir. Ele é um camelô que vem de um bully com duas saídas assim, que pode encher dois copos ao mesmo tempo, né? É engraçado a gente ver isso no filme, né? E ele está passando por dificuldades financeiras terríveis, né? E de repente o que, que vai acontecer nessa história toda? Ele acaba trabalhando como segurança num shopping, né? E na hora que ele está trabalhando como segurança num shopping, chega um monte de empresários muito ricos, muito poderosos. Eles chegam com um garoto, né? Que é o empresário dono do shopping, é o cara mais rico da França, né? E ele tem esse filho, né? Que é totalmente mimado e faz e que o pai faz todas as vontades dele, né? E aí o menino vai no shopping de madrugada para comprar alguma coisa para ele, coisa e tal, e o garoto escolhe justamente, né, o nosso protagonista, o Samir, né? Que tá lá naquela pindaíba financeira, tá com uma esposa grávida de 9 meses praticamente, e que ele tá trabalhando como segurança nesse shopping e de repente o garoto quer comprar o cara, o segurança do shopping, o Samir, para ser o brinquedo dele na casa totalmente palaciana, na mansão totalmente palaciana onde ele vive com o pai, né? E aí o garoto é uma criatura intratável, uma criatura extremamente arrogante, uma criatura que acha que pode tudo, né, coisa e tal. E o Samir, que é aquele cara de origem muçulmana, de origem árabe, né, que é super safo, né, porque ele é aquele camelô que adora jogar um papo para cima dos outros para começar a comprar, a vender seus produtos, coisa e tal, né? O Samir ele vai ter que usar todo o jogo de cintura para lidar com esse garoto, né? Que num primeiro momento ele vai odiar o garoto, coisa e tal, mas depois a gente vai aos poucos entendendo a história do garoto, que o garoto tinha uma mãe que acabou morrendo de câncer, né? Ele ficou com muita saudade dela, ficou sentindo demais a morte dela. E o pai, que era esse grande empresário, né? Que era o Etienne, né, no caso, ele não dava muita atenção para o filho. Então eles tinham uma vida milionária, né, uma vida extremamente rica, mas extremamente fria, extremamente impessoal, né? E aí o Samir, com aquele jogo de cintura, bem moleque, né, bem de rua mesmo, né, ele vai começar a se aproximar desse garoto, né? Não sem passar por um monte de situações inusitadas, um monte de situações engraçadas, né? É bem mesmo uma comédia, né? O que você vê que é um tanto quanto dedicada para o público infantil, tá? Mas é interessante a gente ver, né, esse jogo de cintura aí, né, do Sami, que é um cara pobre, coisa e tal, sendo usado, né, como um objeto, né, por um filho de empresário muito rico, né? Novamente a questão aí dos conflitos e diferenciações sociais, né, que também foi mostrado no filme do Richard Pryor, né, há bastante tempo, né? Mas esse filme ele acabou, de repente, tendo os ingredientes mais interessantes. Por quê? Porque a esposa do Samir trabalhava numa das empresas que era do Etienne, e o Etienne estava fechando aquelas empresas e demitindo todo mundo. E todo mundo que trabalhava na empresa era praticamente do bairro do Samir. Então você ainda vai ter essa questão de turbulência social aí sendo tratada no filme para dar um molho especial, né? E o cara que interpreta, né, o cara que interpreta o Samir, né, foi um grande ator, né, no caso, né?
Eu não consigo ler aqui que a letrinha está muito pequena, tá? Mas realmente ele foi um grande ator. Vocês podem procurar, né, o meu novo brinquedo no IMDb, tá? Ou então no folder, né, do Festival Varilux, que está nos cinemas, né? Você pode encontrar esse folder aqui em qualquer cinema, né? Que está mostrando, que está passando o Festival Varilux, e vocês vão ter contato com o nome do ator lá que faz o Samir, tá? E, gente, é bem bacana o filme, né? É um filme bem engraçado, é um filme bem sessão da tarde mesmo, tá? É um filme leve, agradável. Claro que, sendo um filme francês, ele trabalha de uma forma mais, vamos dizer assim, mais detalhada, com mais cuidado, toda a questão da diferenciação social, né? Mas ainda assim é uma comédia bem sessão da tarde mesmo, né? Uma comédia muito pro público infanto-juvenil mesmo, tá? Bem sessão da tarde, como eu falei, entendeu? Que diverte bastante, que você consegue rir bastante. Tem umas situações bem inusitadas na comédia, né? E, obviamente, uma comédia dessas, um filme dessa magnitude, obviamente, também vai convergir para um happy end, né? O que ajuda a derrubar um pouco esse mito, né? Do que os filmes franceses são muito reflexivos, de que os filmes franceses às vezes podem ser muito tristes, muito deprimentes, coisa e tal, né? Como isso já foi trabalhado no filme Making Off, né? Esse estereótipo ele foi citado lá, né? E que a gente está vendo pelo Festival Varilux que a gente tem vários filmes aí, né? Que estão bem dentro daquela coisa do happy end, do final feliz mesmo, estão bem trabalhando a questão da comédia, né? E que essa coisa de você fazer essas comparações assim bem rasas, né, e reducionistas do cinema americano com o cinema francês, entendeu? Elas são bem superficiais, essas comparações, né? E a gente tem que ver essas coisas com um pouco mais de profundidade, né? Para não cair na armadilha dos estereótipos, né? Então, vale a pena, tá, gente? Vocês vão se divertir bastante, é uma coisa menos reflexiva, é uma coisa mais leve, entendeu? É uma coisa mais engraçada, tá? É um filme divertido, gostoso de se ver. Tá certo, gente? Eu vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br, que eu já estou colocando postagens novas lá, postagens mais recentes, tá? E futuramente a gente conversa mais sobre cinema aí com vocês e mais sobre esse maravilhoso Festival Varilux. Já vi uma relativa quantidade de filmes, eu acho que eu já consegui ver mais ou menos, né, a metade dos filmes desse festival. Eu vou tentar aqui fazer um esforço para ver o máximo de filmes possíveis e deixar o máximo de filmes possível e deixar vocês aí a par, né, desses filmes todinhos, fazendo esses vídeos aqui para vocês terem contato. E de repente, se os filmes depois estrearem, né, em grande circuito, né, você já tem uma ideia do que vai acontecer. Lembrando sempre que eu dou meus spoilers aqui para conversar, porque eu acho que dessa forma a gente dá para conversar sobre o filme com um pouco mais de detalhes, né? Quando você faz uma resenha sem spoilers, você tem que tomar muitos cuidados e acaba de repente ficando uma análise um pouco mais superficial, né? Mas é isso, gente, tá? Então um abração, fui e até a próxima.